A perda que é, na verdade, um reposicionamento. A vida tem uma maneira curiosa de falar conosco. Nem sempre ela usa palavras, avisos claros ou caminhos iluminados. Muitas vezes ela fala através de algo que dói, algo que parece injusto, algo que arranca o chão como se quisesse destruir tudo o que você tinha estruturado com esforço, suor, fé e esperança. Mas existe um mistério que Napoleon Hill repetia em suas pesquisas, entrevistas e análises de prosperidade. Toda perda significativa contém escondida a semente de um reposicionamento necessário para o próximo nível. Imagine alguém segurando um galho seco, acreditando que é tudo o que tem. Mas Deus, que enxerga longe, sabe que esse galho nunca dará frutos. Então ele permite que o galho quebre. A pessoa chora achando que perdeu segurança, mas na verdade perdeu um peso morto que a impedia de alcançar uma árvore inteira repleta de vida e abundância. Quantas vezes na sua caminhada você achou que estava sendo punido, quando na verdade estava sendo realocado? Quantas portas se fecharam na sua vida e algum tempo depois você percebeu que aquele fechamento era uma libertação disfarçada? O início desse roteiro é um convite para você enxergar, com maturidade espiritual e inteligência emocional profunda, o que poucos entendem. Perdas não são sinais de fracasso, são avisos de que o ciclo em que você estava já não comportava a grandeza que está chegando. E antes de continuar, deixa eu te pedir algo com todo respeito. Se inscreva no canal agora, porque este tipo de conteúdo não é comum. Aqui você vai encontrar mensagens que unem espiritualidade, ciência da mente, Napoleon Hill, Bíblia e o poder da vibração para transformar sua vida financeira e emocional. Este canal existe para ser uma bússola para quem se sente perdido, um mapa para quem sente que a vida desmontou e não sabe por onde recomeçar. Agora, deixe-me te contar uma história. Uma mulher, depois de anos presa a um trabalho que drenava sua alma, foi repentinamente demitida. Ela ficou em choque, chorou. Sentiu-se traída pela empresa que ajudou a construir. Passou dias acreditando que Deus havia virado o rosto para ela. Mas nos bastidores, algo maior estava acontecendo. Uma nova oportunidade estava prestes a surgir. Não apenas uma vaga melhor, mas um caminho totalmente diferente, alinhado àquilo que ela nasceu para fazer. Ela só não conseguia enxergar isso porque estava olhando para o galho seco que perdeu, e não para a floresta inteira que estava sendo aberta à sua frente. Hill diria: a adversidade vem para nos forçar a usar os poderes internos que ignoramos possuir. E aqui está a primeira chave desta introdução. Se algo foi arrancado da sua vida, não foi por maldade, foi porque você jamais teria coragem de soltar sozinho. E agora quero te fazer uma pergunta que vai moldar o restante deste vídeo. Quantas coisas você só abandonou depois que a vida te empurrou? Pense nisso enquanto avançamos. Às vezes Deus não quer que você perca, Ele quer que você avance. Mas como avançar se você insiste em permanecer preso ao que já terminou? Essa é a raiz invisível de muitos sofrimentos, apego ao que morreu. E é aqui que entra o reposicionamento. Não é Deus tirando algo de você, é Deus tirando você de algum lugar. Quando um terreno deixa de ser fértil, o agricultor muda a planta de lugar. Não porque a planta é ruim, mas porque ela não florescerá ali. E ainda assim, a planta sente a mudança como dor. A raiz é arrancada, a terra mexe, o ambiente muda. É desconfortável, mas logo ela entende. Precisava ser plantada em outro solo para crescer. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez a dor que você sente não seja sinal de perda, mas de transplante. Napoleon Hill chamava isso de mudança de vibração necessária. Quando a vida exige que você se realinhe, expanda, cresça e se recuse a permanecer igual.
E neste vídeo, você vai descobrir que nada do que perdeu era essencial para a sua prosperidade futura. Tudo o que permanece é o que sustenta seu próximo nível. E tudo o que saiu era o que não poderia ir com você. Existe um princípio espiritual repetido tanto na Bíblia quanto nos estudos de Napoleon Hill. O universo remove antes de adicionar. É por isso que muitas pessoas interpretam o início da prosperidade como caos. Antes da mudança vir, Deus mexe nas estruturas. Ele corta vínculos antigos, desloca pessoas, cala ambientes, interrompe ciclos. O que você chama de perdi, muitas vezes é Deus dizendo, não pertence mais a você. O problema é que a maioria não entende esse movimento, porque dói, porque bagunça, porque destabiliza. Mas é exatamente assim que começa um reposicionamento. Você não cresce dentro de zonas que se tornaram pequenas demais para a sua missão. E agora vem algo profundo. Às vezes, a vida quebra aquilo que você não teria coragem de soltar. Pense nas relações que você insistiu em manter, mesmo sabendo que te diminuíam. Pense nas oportunidades que já não faziam sentido, mas que você segurava por medo de ficar sem nada. Pense nos hábitos que você sabia que estavam te sabotando, mas que continuava repetindo. A perda vem para encerrar o que você se recusa a terminar. E é sempre assim. Primeiro vem a sensação de queda, depois a percepção de propósito. Hill dizia que toda dor carrega um benefício equivalente. A questão é, você consegue enxergar o benefício oculto por trás daquilo que perdeu? Pare e observe. A pessoa que saiu da sua vida, o trabalho que desmoronou, o dinheiro que escapou, a sociedade que se rompeu, a porta que se fechou na sua cara. Tudo isso não te deixou menor, apenas te deixou mais leve para o próximo salto. Há uma frase espiritual que poucos têm maturidade para compreender. Deus não retira, Ele realinha. E realinhar dói porque desloca, mas desloca para cima. Agora me responde, por que quero te envolver nesse ponto crucial do vídeo? Você já viveu uma perda que hoje percebe que foi livramento? Comente isso depois, porque sua história pode iluminar outra pessoa. Agora preste atenção a este segundo código. O reposicionamento nunca acontece sem movimento interno primeiro. Antes da vida mexer no externo, ela começa a gerar inquietação dentro de você. Aquela sensação de que algo não encaixa mais, aquela falta de paz em permanecer onde estava, aquela intuição que sussurra que sua identidade está maior do que o espaço que você ocupa. Isso não é aleatório, isso é espiritual, isso é vibração mudando, isso é Deus anunciando que uma nova etapa está nascendo. O problema é que, quando ignoramos esse chamado interno, a vida aumenta o volume. Primeiro ela incomoda, depois ela empurra, depois ela remove e, por último, ela reposiciona. Não há crescimento sem deslocamento, não há expansão sem ruptura, não há reposicionamento sem perdas aparentes. Mas o resultado é sempre abundância. Há momentos na vida em que você insiste em bater na mesma porta, esperando que ela volte a se abrir como antes. Mas Deus, conhecendo o caminho inteiro, já mudou o corredor. E é exatamente por isso que a porta não responde mais. Não é rejeição, é redirecionamento. Imagine uma criança que tenta voltar ao quarto que já foi seu, mas agora pertence a outra fase da vida. Os móveis mudaram, o ambiente mudou, e mesmo que ela tente forçar a entrada, nada ali faz mais sentido. Isso acontece espiritualmente com muitos adultos. Eles tentam viver no espaço emocional, financeiro e mental de uma versão que já não existe. E quando a vida fecha a porta, eles se desesperam. Napoleon Hill explicava isso com uma clareza impressionante. Quando uma pessoa avança para um novo nível de consciência, tudo que pertence ao nível antigo se autodestrói, pois não suporta a vibração superior. Ou seja, aquilo que saiu não saiu porque era ruim, saiu porque estava desalinhado com quem você se tornou, ou ainda vai se tornar.
Esse é o verdadeiro propósito das perdas: te mover para o cenário onde a tua prosperidade está guardada. Mas quase ninguém compreende isso no momento da ruptura, porque a dor grita mais alto do que a visão, porque o medo sufoca a fé, porque a ansiedade pinta cenários que Deus jamais planejou. Só que existe algo invisível acontecendo nos bastidores: reorganização divina. E essa reorganização não pede permissão. Quando chega o tempo da sua elevação, Deus mexe nas estruturas independentemente da sua disposição. Ele altera o ambiente, desloca oportunidades, remove pessoas, fecha ciclos, cala vozes e afasta distrações. E é esse silêncio repentino que assusta. Quando tudo começa a ficar estranho, quando pessoas se afastam, quando você perde o que considerava garantido, quando nada parece fazer sentido, geralmente é porque um reposicionamento já começou no plano espiritual. Deus está te levando aonde você jamais iria sozinho. Há coisas que você só descobre quando perde. Há forças que você só ativa quando cai. Há caminhos que você só encontra quando a vida te tira do velho mapa. O problema é que muitos interpretam esse movimento como abandono divino. Mas o abandono que dói é muitas vezes a proteção que salva. Toda perda que te redireciona te protege. Toda porta que se fecha te preserva. Toda pessoa que sai libera espaço para quem realmente estava alinhado com sua missão. E agora vem uma verdade profunda: se Deus precisou remover, é porque você não teria coragem de renunciar. Se a vida tirou, é porque você segurava algo que já te atrasava. Se uma estrutura caiu, é porque você cresceu mais do que ela podia suportar. A árvore que cresce demais rompe o vaso que a contém. Sua alma está rompendo vasos. Sua consciência está expandindo. E esse processo exige espaço, exige terreno novo, exige ambiente que corresponda ao seu tamanho espiritual. Agora pare e observe sua vida. Quantas coisas ruíram, não porque você fez algo errado, mas porque você fez algo certo. Quantas vezes você elevou sua vibração e pessoas começaram a se afastar? Quantas vezes você melhorou como ser humano e certas portas que antes se abriam, fecharam? Isso não é coincidência, é pura sincronia espiritual. O corredor mudou, e quando o corredor muda, Deus fecha a porta antiga para te impedir de voltar ao que te diminui. Aqui entra outro ensinamento de Rio: a força que te empurra para o novo também te protege do antigo. O medo tenta te convencer de que você perdeu algo, quando na verdade você foi poupado. A ansiedade tenta te mostrar o vazio, quando Deus está criando espaço para o preenchimento. Toda perda te reposiciona, toda ruptura te realinha. E tudo isso acontece para te colocar em um ponto de vitória que você jamais alcançaria se permanecesse onde estava. A dor não aparece para destruir você. A dor aparece para te avisar que algo dentro de você expandiu e já não cabe mais na estrutura antiga. É como um sapato que servia perfeitamente anos atrás, mas agora aperta, incomoda, machuca. Muitas vezes não é o sapato que mudou, é o pé que cresceu. Espiritualmente é igual. Você cresceu, sua consciência cresceu, sua fé cresceu, seu entendimento cresceu, sua missão cresceu. E quando algo cresce, inevitavelmente rompe o que não acompanha o ritmo. É assim com amizades, relacionamentos, empregos, ambientes, hábitos, crenças e identidades. A dor do rompimento não é castigo, é anúncio. Ela diz: você não pertence mais ao nível em que estava. Napoleon Hill enfatizava isso quando falava da dor da transmutação. Um período no qual o indivíduo sente turbulência emocional, confusão, inquietação e até solidão. Ele dizia: antes de uma grande mudança externa, ocorre obrigatoriamente uma mudança interna, e essa mudança interna sempre produz desconforto. Esse desconforto é o empurrão invisível que Deus usa para te mover.
Quando tudo parece estável demais, você acomoda. E quando acomoda, estagna. A estagnação é o maior inimigo da prosperidade. Nada floresce onde o movimento parou. Então Deus permite que algo incomode, que algo aperte, que algo quebre. Não para te destruir, mas para te deslocar. É a mesma lógica do nascimento. Antes do bebê ser revelado ao mundo, o útero aperta, contrai, empurra. A mãe sente dor porque o corpo anuncia: está chegando a hora do novo. Talvez seja isso que está acontecendo agora. Sua dor não é fim, é parto. A versão que você está se tornando exige espaço, força, coragem e luz. Só que você não pode nascer para o novo carregando restos do velho. É por isso que algumas pessoas não suportam sua mudança, porque a mudança te faz brilhar onde antes você cabia apenas como sombra. Há pessoas que Deus remove porque, se permanecessem, te impediriam de crescer. Há ambientes que Ele desmorona porque, se ficassem de pé, te manteriam pequeno. Há trabalhos que Ele encerra porque, se continuassem, apagariam sua chama. A dor que você sente é proporcional à grandeza que está chegando. Quanto maior a mudança, maior o desconforto da transição. É assim com o ouro quando passa pelo fogo. É assim com a terra quando recebe nova semente. É assim com a borboleta quando sai do casulo. E é assim com você agora. E aqui vai uma revelação que muitos passam a vida sem perceber. A dor não é inimiga, é pedagoga. Ela ensina onde você precisa soltar. Ensina onde você precisa romper. Ensina onde você precisa crescer. Ensina o que não pode te acompanhar no próximo nível. Se você acolher essa revelação, sua dor se transforma em bússola. Ela aponta o que precisa ir embora. Ela mostra o que está desalinhado. Ela ilumina o que morreu e precisa ser enterrado para dar espaço ao que está nascendo. Agora me responda, porque quero sua reflexão ativa neste processo. Em qual área da sua vida a dor tem te avisado que você está ocupando um espaço que já não te comporta? Pense nisso com sinceridade. Dói crescer, mas dói mais ainda permanecer pequeno. Você merece a abundância que te aguarda. Você merece o cenário que está sendo preparado. Você merece viver a versão plena do propósito que Deus colocou dentro de você. A dor está apenas cumprindo seu papel, te preparar para a revelação. É preciso entender uma verdade simples. A perda nunca é aleatória. Quando algo sai da sua vida, seja um relacionamento, um emprego, um projeto ou uma oportunidade, não é porque você falhou, não é porque você foi punido, e muito menos porque o universo é contra você. Na verdade, é exatamente o contrário. É porque você está prestes a ser elevado para algo maior. Napoleon Hill enfatizava que o universo conspira a favor daqueles que estão prontos para crescer. Mas a preparação exige desapego, e o desapego nunca é confortável. Quando você perde algo, é sinal de que o nível em que você estava já não comportava a vibração do seu próximo passo. Deus fecha portas não para te punir, mas para impedir que você continue preso a ciclos antigos que te limitam. Ele corta para que você suba, ele remove para que você floresça. Imagine um jardineiro que observa uma planta crescendo em direção à luz. Ele percebe que algumas folhas velhas já não recebem luz suficiente. Então, ele poda. Parece que ele está cortando a planta, mas na verdade está promovendo o crescimento. A planta prospera, ganha força e se desenvolve. Com sua vida é a mesma coisa. Quando algo é tirado, é um ato de amor, proteção e preparação. O segredo está em perceber que a dor, a perda e o desapego são sinais de que o universo está trabalhando silenciosamente a seu favor. E aqui vai outra chave. Quem entende isso nunca vê perda, vê reposicionamento. Toda interrupção, todo fechamento, toda quebra é apenas um convite para que você se mova para um espaço maior, mais fértil e mais alinhado ao seu propósito.
Muitas pessoas permanecem presas, chorando pelo que não têm mais, e por isso nunca chegam ao que deveriam receber. Elas não entendem que o fim que sentiram era, na verdade, a abertura para o início que as esperava. E é nesse ponto que entra a ação consciente. Hill ensinava que o pensamento definido transforma qualquer crise em oportunidade. Portanto, não se lamente pelo que perdeu. Analise, compreenda e pergunte: o que isso me permite conquistar agora que antes era impossível? Cada perda contém dentro de si um espaço aberto, pronto para ser preenchido com algo maior, mais alinhado e mais poderoso. A vida te força a se reposicionar, mas a escolha de florescer ou murchar é sua. Aqui vai um ponto crucial. Ninguém cresce mantendo o que precisa ser deixado para trás. Você pode insistir em carregar o passado, mas ele apenas te impedirá de viver a grandeza que te aguarda. Por isso, a maior habilidade de quem prospera é saber reconhecer que aquilo que se foi não era perda, mas libertação. Agora me responda: qual área da sua vida precisa de reposicionamento, mas você ainda insiste em tentar manter o antigo? Pense nisso, reflita e se permita aceitar que o que saiu da sua vida só estava atrapalhando sua verdadeira ascensão. Você já percebeu que antes de grandes mudanças, o universo sempre deixa sinais? Pequenos avisos, situações repetidas, pessoas saindo ou entrando na sua vida, portas que rangem, oportunidades que não se concretizam. Tudo isso não é coincidência. Napoleon Hill chamava isso de sincronicidade da prosperidade. Quando a vida começa a organizar o cenário invisível, preparando você para um novo nível de consciência e realização. O primeiro sinal de reposicionamento é a inquietação interna. Você sente que algo não se encaixa mais. Há uma tensão silenciosa, um desconforto persistente, algo que não te deixa em paz. Isso é o universo dizendo: se prepare, algo maior está chegando. O segundo sinal é o desapego natural que começa a surgir. Pessoas que antes eram centrais começam a se afastar. O emprego, que parecia seguro, deixa de ser suficiente. O ambiente familiar ou social já não te representa completamente. Não interprete isso como abandono. É realinhamento. O terceiro sinal é a multiplicação de oportunidades invisíveis. Antes que você veja o caminho, ele já está sendo preparado. Deus age nos bastidores, ajustando pessoas, eventos e recursos para que, no momento certo, você tenha tudo pronto para avançar. E o quarto sinal é a intuição ativando-se de maneira mais intensa. Aquilo que antes passava despercebido, agora se torna claro. Você começa a sentir o que deve manter e o que precisa deixar ir. A intuição é o radar espiritual do reposicionamento. Se você estiver atento a esses sinais, perceberá que a perda nunca é real. Ela é apenas a ponte invisível entre o velho e o novo. E aqui vai algo fundamental que Hill sempre repetia: a maior riqueza está em reconhecer o momento de deixar ir. A pessoa que segura o que precisa ser abandonado perde a oportunidade de receber aquilo que o universo já está preparando. Agora me pergunto: você está atento aos sinais que sua vida está enviando? Ou continua lutando para manter algo que já não serve? O reposicionamento exige coragem, exige fé, exige visão e, principalmente, exige ação consciente. Porque perder é apenas o início. O verdadeiro poder está em como você reage à perda. Se você reage com medo, arrependimento ou raiva, o universo não consegue operar plenamente. Mas se você reage com entendimento, gratidão e expectativa, o universo abre caminhos invisíveis que antes estavam bloqueados. Cada ruptura, cada perda, cada término é, na verdade, um convite para redescobrir sua grandeza. A vida está constantemente reposicionando você para que seu potencial se manifeste integralmente.
E aquele que compreende isso transforma qualquer crise em combustível para a prosperidade, tanto espiritual quanto material. E aqui vai mais uma provocação. Quantos ciclos você ainda precisa deixar morrer antes de se permitir viver plenamente o que Deus preparou para você? Pense nisso, reflita, anote e perceba que cada sinal que ignorou até hoje estava te guiando para a maior oportunidade da sua vida. E agora que você já entende que perdas são reposicionamentos, que dores são avisos e que portas fechadas são redirecionamentos, é hora de aprender como transformar tudo isso em pontes para a prosperidade. Hill dizia que a mente humana é como um ímã. O que ela mantém ativa, ela atrai. Se você mantém a perda na mente com medo, arrependimento ou ressentimento, você atrai mais situações que reforçam esse estado. Mas se você mantém a perda como aprendizado, como aviso, como sinal de alinhamento, você atrai oportunidades que correspondem à sua nova vibração. A primeira ação prática é reconhecer a perda conscientemente. Não negue, não lute, não culpe. Simplesmente aceite que aquilo não pertence mais ao seu caminho. A segunda ação é analisar o que a perda revela. Pergunte-se: o que Deus está me ensinando com isso? Que ciclo precisa ser encerrado? Que capacidade minha está sendo despertada? A terceira ação é agir em direção ao novo. Não espere que a vida entregue tudo de bandeja. O reposicionamento exige movimento. Busque, planeje, visualize, crie. Faça algo que reflita o alinhamento com sua nova vibração. A quarta ação é manter gratidão. Hill repetia que a gratidão é a força magnética que multiplica a prosperidade. Seja grato pelo que se foi, porque ao deixar ir, você cria espaço para o que chega. A quinta ação é vigiar sua mente. Não permita que o passado assuma o controle. Toda vez que a perda tentar puxar você de volta, lembre-se, ela não é inimiga, ela é guia, ela é ponte. Quando alguém entende essa dinâmica, percebe que a vida nunca tira algo sem substituir por algo maior, mais poderoso e mais alinhado ao propósito individual. A sexta ação é celebrar pequenas vitórias. Cada passo que você dá em direção ao novo é uma confirmação de que você está no caminho certo. Cada desconforto superado é um degrau para a elevação. Agora imagine sua vida como um tabuleiro de xadrez. Cada peça removida não é derrota, mas oportunidade estratégica de posicionar-se melhor para vencer. Perdas que antes pareciam trágicas, agora se tornam movimentos calculados do universo, que te coloca exatamente onde você deve estar. E aqui vai um último insight que poucos compreendem. Quando Deus permite que algo saia da sua vida, Ele não está te diminuindo, Ele está te ampliando. Ele não corta por crueldade, mas por sabedoria. Ele não destrói, mas redireciona. Ele não pune, mas prepara. E se você aceitar isso, sua mente se tornará um campo fértil para receber riquezas, abundância, relacionamentos e oportunidades que você jamais teria imaginado. Por fim, quero te deixar com uma reflexão profunda. Todas as perdas que você sentiu, todas as dores que você atravessou, todas as portas que bateram na sua cara, na verdade, estavam te preparando para se tornar alguém maior, mais sábio, mais poderoso e mais próspero. Agora, faça uma promessa silenciosa para você mesmo, aceitar o reposicionamento e caminhar com fé, mesmo quando nada fizer sentido, porque o que está por vir é sempre maior do que o que se foi.